Urgente! NASA vê prancha de surf passar em alta velocidade pela Lua. Imagens captadas no início de março e divulgadas agora pela NASA mostram uma espaçonave parecida com uma prancha de surf orbitando a Lua. E aí, meus irmãos, essa matéria é muito recente, de 11 de 4 de 2024, eu pergunto, você acredita nisso ou não, né? Dessa vez nós temos imagens, eu quero ver junto aqui com vocês, eu não descarto, né, nenhuma das teorias, nenhuma das possibilidades, porém acho muito difícil já de antemão, né, não é porque a gente fala sobre uma matéria, tem idiotas que não entendem isso. Ah, o cara falou isso é porque ele acredita, não. É uma notícia que está sendo falada aí na mídia e tem ganhado grande repercussão, inclusive nós tivemos 3 pedidos sobre essa matéria e o primeiro deles veio de Matheus Aires, né, é uma matéria aqui do Olhar Digital, e fala, né, que em 2009 a NASA lançou o orbitador de reconhecimento lunar LRO, com a missão de investigar a superfície da Lua em detalhes, a fim de identificar possíveis locais de pouso, recursos naturais e características interessantes, como tubos de lava. A espaçonave já mapeou cerca de 98,2% da superfície lunar, desconsiderando as regiões profundamente sombreadas nas áreas polares. Aqui existia também um mistério, né, que diziam que havia o lado escuro da Lua, isso inclusive já rendeu o filme até dos Transformers, né, falando disso, que ali seria habitado, que poderia ter inclusive cidades ou restos, né, de civilizações. A gente até falou de uma possível rainha que foi encontrada por ali, né? Mas até hoje isso nunca passou de teorias, né? O sistema também não vai confirmar nada. Isso vocês que acompanham o canal já sabem, eles não vão confirmar nada que possa mudar, né, a ordem que tem no mundo. Porém, meus irmãos, a gente fica sempre de olho e aberto, né, às novas informações. Hoje, sinceramente, eu já acho muito difícil que eles estejam conseguindo mesmo sair do planeta. Eu já começo realmente a sustentar isso. Só que nesse caso, como é uma missão não tripulada, né, aí pode ser que realmente eles consigam. Também não sei, né, vou deixar aberto aí para vocês. Eu não tenho uma opinião muito bem informada sobre esse assunto, mas vamos lá. Recentemente, o satélite flagrou o que parecia ser uma espécie de prancha de surf, passando em alta velocidade, rodando a órbita do corpo celeste. Trata-se da espaçonave Danuri, lançada pela Coreia do Sul em agosto de 2022. Esse é o primeiro orbitador lunar do país e sua missão é desenvolver e testar tecnologias, incluindo a internet espacial e fazer um mapa topográfico da superfície da Lua. Aqui também é outra questão, né, família? Eles estão querendo colocar então a internet lá, né, para poder se comunicar melhor. Sei lá, talvez uma antena, alguma coisa que receba sinais. Se isso é necessário hoje, né, devido à tamanha evolução, você pega, na época que eles dizem que chegaram lá, que puseram, né, os primeiros pezinhos ali, você vê os computadores da época, meus irmãos, eram umas coisas absurdas. Os próprios carros da época, né, se você comparar com os de hoje, eram muito arcaicos, né? Mesmo assim eles conseguiram esse feito. Já hoje, né, com a tecnologia, você compara aí o tipo de aparelho que você tem, a tecnologia que tem nos carros, numa moto que seja, né, você vê como avançou. E mesmo assim, você não pode questionar nada sobre aquele assunto. É realmente terrível, meus irmãos. Vivemos nos tempos difíceis. Segundo o Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia, CARI, responsável pela missão, o trabalho do satélite Danuri ajudará a selecionar futuros locais de pouso e identificar recursos como urânio, hélio 3, silício, alumínio e gelo de água. Esses instrumentos a bordo do orbitador sul-coreano estão em um espectrômetro, um magnetômetro e diferentes câmeras. Uma delas tem a capacidade de fotografar as regiões polares sombreadas que o LRO não consegue mapear. Curiosamente, esse instrumento que fotografa as regiões escuras nos polos lunares, chamado ShadowCam, foi desenvolvido pela NASA no dia 5 e 6, quer dizer, são inimigos, né, mas estão compartilhando aí a tecnologia. No dia 5 e 6 do mês passado, os orbitantes passaram um pelo outro a uma velocidade combinada de 11.500 km por hora. Havia 3 órbitas que colocavam o LRO em captura de imagens do Danuri em movimento rápido. Durante cada órbita, a separação vertical entre as duas era diferente. Então, resumindo aqui, né, para você não perder muito tempo, aqui a gente vai direto ao assunto. Não foi o surfista prateado que estava lá dando um vapor, né? Quem conhece os Marvel sabe quem é ele. Não foi ele, nem muito menos o Homem de Gelo. Era a nave coreana que também estava ali fazendo os seus estudos, né? Inclusive com a ajuda da própria NASA. O que eu acho muito estranho, meus irmãos, e eu volto a questionar essa questão aqui, é que existia programas para criar, né? Isso é prometido já desde os anos 70, acho que desde os anos 50 já se falava nisso. Chegar na Lua sempre foi um grande sonho humano, né?
e falava-se em criar algum tipo de hotel, ou pelo menos os passeios, né, em ônibus espaciais, onde as pessoas pagariam. Chegaram inclusive a dizer que tinha, né, e que várias pessoas estavam indo, só que você não vê, né, na era da tecnologia. Diziam que faziam isso lá, o quê? Anos 90, 2000, e agora que nós estamos em 2024, que a pessoa poderia gravar, né, o que fosse ver, parece que começa a ser proibido. Parece que as pessoas não têm mais acesso, perderam o dom, a habilidade de fazerem isso. Então são essas coisas que vêm de fato, né, fazendo muita gente questionar as informações oficiais, né? Eu não sou um cara, e vocês sabem muito bem disso, vocês que me acompanham, que quando digo uma coisa aqui e aparece um fato, eu fico negando pelo meu próprio ego. Não, muito pelo contrário. Se o fato mostra o contrário, né? Inclusive quando a gente fala de política, muita gente não entende isso. Eu elogio um camarada aqui, ó, homem de bem e tal. No outro dia o cara faz uma cagada, eu meto o pau, velho. É por isso que eu já disse, nenhum político aqui é bem-vindo, e eu faço questão de não fazer parceria, não ir lá babar, não sou inscrito no canal dos caras, justamente por isso, porque quando você faz uma amizade, aí você não pode mais questionar o cara, porque o cara vai dizer, pô, mano, e a consideração? Então eu fico aqui no meu cantinho, isoladozinho, né? Quando eu vejo um cara do bem, eu digo, ó, isso aqui vale a pena, acho que vale, por conta que fez isso, também se fizer errado no outro dia eu meto o pau. Então a mesma coisa com essas teorias, né? Se é assim com gente, com ser humano, imagine com essas teorias. Aqui tá tudo muito mal explicado, os fatos e as ações deles, os comportamentos deles não batem, né, com o que eles estão falando aqui. E o que essas missões nos parece é que os caras agora que estão começando a ver, né, esses recursos que tem lá e procurando uma maneira, estudando uma maneira de trazê-los para cá, né, já que se fala muito. É por isso, mais uma vez, que a gente sabe que a nossa nação, o continente latino-americano, né, que foi muito menos explorado do que o lado deles lá, né, é verdadeiramente rico, porque veja, a preocupação hoje, meus irmãos, e essas missões espaciais são para isso, é para tentar achar esses recursos que logo logo se tornarão escassos, né? Dr. Enéas falava disso já naquele tempo, que as nossas reservas minerais, elas estavam sendo estocadas, os caras não estavam comprando porque estavam precisando apenas, mas, né, sabendo que aquilo ali vai valer muitos milhões logo logo, vai ser extremamente escasso, né? E os caras já estão procurando isso. Então essas missões é para isso, né? Muito longe do que era prometido antigamente, de levar ser humano para passear, para pagar ali 1 milhão. Se eu não me engano era mais ou menos isso na época, $1 milhão, ou era 500 mil, e você já podia, né, dar uma volta ali ao redor da Terra. Eu quero ver, né, alguém fazendo isso, levando uma GoPro, fazendo uma, já que vamos botar a internet agora, né, fazer uma transmissão ao vivo. A gente quer ver isso, né? A gente não quer aqui simplesmente negar fatos, a gente quer ver os fatos, né? Coisa que não é apresentada. Mais uma vez eu repito, é estranho demais quando acontece qualquer queda de bola, do cometa que passa, a gente sempre tem imagem de quê? De câmera de segurança. Então é por essas e outras que muita gente chega a questionar até o formato da Terra, né? E tem razão. Eu acho que isso vem de pessoas inteligentes e não burras como a mídia quer fazer, né? É mais um assunto também que é proibido hoje em dia. Então você vê como é que a gente chegou, meus irmãos. Eu lembro de um filme muito bom que eu, Davi, recomendo demais pra você. Principalmente você, né, que gosta de assistir à noitinha, com a namorada, com a esposa ou vice-versa. Eu recomendo, você não vai se arrepender. Apollo 18. Esse filme é sensacional, muito bom mesmo. E olha que é difícil filme novo agradar o Davi, viu? Mas esse não é tão novo assim, né? Já faz uns aninhos aí que ele foi lançado, mas também não é velho não. Ele é recente, esse filme. E eu considero ele um dos melhores já produzido, né? Principalmente porque ele mistura um terror moderno. Para quem não gosta de espiritualidade, ele encaixa muito bem, porque ele não força isso. Para quem gosta também faz sentido, né? Mas o que você vê é que por ali existiria uma forma estranha e desconhecida de vida, né? Que aí fica sujeita à sua interpretação, pode até não ser físico. É bem interessante mesmo, vale a pena você assistir esse filme, Apollo 18, meus irmãos, muito bom mesmo, né? Começa como se fosse um problema de saúde ali e vai se alastrando, você vê que é um parasita. É muito interessante esse filme, Apollo 18, né? Já não se fazem mais filmes bons como esse aí. Eu acho que quando eles querem fazer, eles fazem, né? Sem lacração. Então vale a pena você assistir esse filme aí. E em relação ao que a gente comentou aqui, pelo menos ficou claro que não se trata aí, pelo menos nesse caso, segundo eles próprios, do surfista prateado. Agora é estranho também esse formato dessa nave, né? Por que em forma de prancha? Eles falaram que é por causa do ângulo e BBB bababá, né? Como sempre. Mas, né, é meio esquisito. Então a minha opinião pessoal, eu faço questão de falar aqui, eu não tenho por que esconder. Eu não acredito que seja tecnologia, né? Mas acredito que pode ter algo estranho ali sim,
e que, se tiver, eles não vão falar pra gente por questão de ordem mundial mesmo, né? É para as pessoas continuarem debatendo sobre outros assuntos. Você vê que basta alguém, né, com um peso maior falar de qualquer assunto, como esse caso aí, né, que tá aí na mídia. Nem vou comentar aqui para não diminuir mais o nosso algoritmo do que já tá diminuído. Você vê que basta alguém falar e já abala literalmente os alicerces, né? Porque é tanta mentira, é tanta manipulação que a mídia faz, que aí quando vem alguém que contradiz, né, alguém que tem um peso e fala, né, contra o que eles estão dizendo, se espalha, né, se espalha pelo mundo todo. Então não acredito que algo desse tipo, acredito até que eles só deram mais essa repercussão a essa notícia porque tinha muita gente comentando, né? E quando isso acontece, aí realmente fica ruim para eles esconderem. Se não, daqui a um tempo eles diriam que só foi um, sei lá, um cometa, alguma coisa que estava passando perto ali, um bólido, né? Enfim, o espaço é uma coisa que sempre mexeu com a imaginação humana através dos tempos. Não importa o quanto a gente acha que esteja evoluído, sempre que a gente olhar para o espaço, começar a olhar para aquela imensidão toda ali, a gente já vê os mistérios que tem no nosso próprio mundo, né? Sendo ele tão pequeno comparado a isso, a gente, quando olha para o espaço, a gente tem uma pequena noção, né, do que tem ali, que a gente nem imagina. Então, meus irmãos, é isso, né? Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, não esquece o likeão.